Não existe nada na mente que não tenha passado pelos sentidos. De acordo com os empiristas, o conhecimento é obtido através dos sentidos. Isso quer dizer que sabemos das coisas pois experienciamos elas. Somos um conglomerado dessas experiências. Minhas ideias podem ser reduzidas a combinações de sensações passadas obtidas pelos meus sentidos. Eu tenho a ideia de uma flor, pois sua sensação já foi impressa em minha mente. Os números podem ser extraídos da observação da natureza, e as ideias religiosas, como as de um anjo, podem ser entendidas como a conjunção da ideia de asas com a de um ser humano. Mas de nada adianta ter essas experiências se eu não tenho como interpretá-las. A realidade nua e crua é incompreensível a nós. A visão de uma paisagem apreendida como um dado, um estímulo sensorial, de nada me serve se não tenho como interpretá-la. Essa interpretação é realizada pela mente através de conceitos que possibilitam reconhecer o que eu vejo. Mas há algo de mais fundamental por trás de tais conceitos. Eles operam em nosso pensamento através da palavra. A linguagem é uma mediação da realidade, é através dela que percebemos o mundo e é ela que forma nosso ponto de vista. Mas o que acontece quando esquecemos da linguagem? Em outras palavras, o que acontece quando esquecemos que a linguagem é uma mediação e não a realidade? No começo havia somente a palavra. Com a palavra, a humanidade está diante do começo de seu conhecimento do mundo. Mas se eles continuarem somente com a palavra, eles pararão por aí. Aquele que deseja avançar, mesmo que seja apenas por um pequeno passo, precisa resgatar o mundo da tirania da palavra. Esse trecho foi retirado do livro Contribuições para a Crítica da Linguagem, escrito por Fritz Malfner. Em seu livro, ele busca finalizar o projeto kantiano com o suicídio linguístico. Para ele, Kant não foi longe o suficiente em sua crítica, pois deixou de lado a crítica da linguagem. Em seu livro Crítica da Razão Pura, Kant distingue entre conhecimento e pensamento. Enquanto que estamos limitados apenas ao conhecimento da realidade humana, fenomênica, contanto que não nos contradizemos, é possível pensar em qualquer coisa. Mas essa é uma atividade perigosa, pois falando naquilo que é impossível de se conhecer, nos situamos nos limites do mundo. Lá somos tentados a dar forma a esses limites. Sem perceber, já estamos desenvolvendo raciocínios, introduzindo conceitos, novas palavras, dando a impressão de que essas coisas existem para nós. Entretanto, isso não é possível. A palavra não é o mundo, ela é incapaz de representar adequadamente a realidade. Ela é uma mediação, uma metáfora, uma ponte entre o mundo e a nossa mente. Ela é uma ferramenta que nos possibilita entender o mundo, mas que por conta de seu uso frequente, acabamos nos esquecendo de seu propósito original. O livro mostra exatamente esse caráter temporal da linguagem, essa construção das palavras, da distorção de seus sentidos ao longo da história, de suas mutações até chegar no ponto em que ela se torna um simulacro de si mesma, um fantasma que perdeu sua ligação com a realidade. Sem uma ligação com a realidade, as palavras apenas significam mais palavras. Não há mais uma realidade que fundamente elas. Por trás das definições de um dicionário não há um mundo real, mas sim uma sequência de infinitas palavras, cada uma remetendo a outra, cada uma levando a outra. Mas apesar da linguagem ser apenas uma aproximação da realidade, não a realidade em si, ainda podemos usar ela para comunicação e satisfazer nossas necessidades gerais. Apenas quando entramos em detalhes técnicos, ou quando sentimos a necessidade de nos expressarmos além desses limites, que a linguagem torna-se sufocante. A palavra sempre está associada com o cotidiano, sendo seu significado adquirido pelo seu uso. Para Malfner, não há nenhum sentido fixo nas palavras, uma realidade exterior que garanta seu significado. Se isso fosse verdadeiro, se existisse um real significado por trás das palavras, seria possível comunicar meus pensamentos, de maneira que eu seja completamente entendido. Mas isso não é possível. A linguagem nunca esgota a realidade, sendo ela uma captura parcial dos sentidos. Em consequência disso, o conhecimento seria impossível, pois ele sempre parte de um ponto de vista falho, limitado. Com o passar do tempo, a experiência dá lugar à memória, e essa memória é expressa, manuseada e interpretada pela linguagem, sendo essa linguagem sempre parcial, analógica, metafórica. Essas metáforas fixam o mundo, garantindo sua estabilidade no tempo. O carvalho continuará sendo um carvalho e a montanha continuará sendo a montanha, mas não há nada de carvalho no carvalho e nada de montanha na montanha. Todas essas categorias introduzidas pela linguagem forçam a divisão da realidade em compartimentos, taxonomias que, na realidade, referem-se a apenas uma coisa. Como consequência disso, o conhecimento é reduzido a um discurso linguístico.
Não existem verdades eternas, todos os sistemas filosóficos rígidos e fixos no tempo são ilusões com bases empíricas fundadas na linguagem. Nesse quesito, Malfner considera a filosofia um belo erro, na medida que ela não é uma doutrina, mas uma disposição de olhar para os limites do conhecimento e querer expandi-los. Em decorrência disso, a filosofia não expressaria a verdade, mas apenas os diferentes usos que a palavra teve, os ecos do passado em suas tentativas de redefinir seus limites, sempre expandindo-os e, nesse processo, refletindo a si mesmo. E todo esse aparente progresso culminaria na crítica da linguagem, na desmistificação da filosofia e do suicídio da linguagem. Se eu desejo ascender na crítica da linguagem, que é o papel mais importante da humanidade pensante, então eu preciso destruir a linguagem atrás de mim, em minha frente e em mim, de passo a passo, então eu preciso destruir cada degrau da escada que antes pisei. Quando falamos, o que fica evidente não é algo, mas exatamente a ausência desse algo. A palavra não expressa nada, ela é vazia tanto de significado quanto de substância. Como resultado disso, eu posso colocar qualquer coisa como seu conteúdo. E assim nascem as mais diversas bizarrices de nosso mundo contemporâneo, como a ursal, a mamadeira de piroca e a ameaça comunista. Palavras que deveriam referir-se a algo, mas que, quando procuramos por seu conteúdo, apenas encontramos o vazio, a ausência desse algo. Elas não pertencem a esse mundo, denotando uma fantasia, uma histeria, mas uma histeria estratégica, planejada. É aqui que a palavra ganha seu aspecto político. A palavra é nossa maneira de interpretar o mundo. Controlando ela, controla-se nossas perspectivas, de modo que eventos fictícios passem a ser reais. Ergue-se a figura de um inimigo comum a fim de atingir uma união artificial, mas com isso alastra-se a sombra da alienação, da ignorância e da morte. E é por isso que Malfner confere à educação um papel tão importante, pois é através dela que se inicia a reforma da linguagem. Através da formação histórica conduzida nos colégios, as pessoas estariam aptas para averiguar a veracidade das informações que recebem. O olhar histórico revela as raízes da linguagem e do pensamento, desmentindo as conspirações do presente. Em outras palavras, devemos ser críticos em relação à linguagem, pois ela, mais do que uma ferramenta epistemológica, é uma ferramenta política, uma forma de violência, controle e identidade. Quando enforçada, ela é um rastro do imperialismo e da colonização, como um vírus que infecta o imaginário das pessoas, apagando suas memórias. Não mais se reconhece o seu mundo, pois este já foi colonizado pela linguagem. Perde-se a terra natal e, junto dela, perde-se a identidade. O indivíduo moderno é um ser miscigenado, não de pluralidades, mas de massas totalizadas. Todo lugar ganha a face da metrópole, a linguagem do opressor estando presente em todos os lugares. Em meio a essa tirania da linguagem, Malfner apenas vê uma saída. É apenas através dele que seria possível aprender o mundo da maneira como ele é. O silêncio dá a forma a um misticismo, um encanto que faz com que as palavras percam seu sentido. Eu não sou mais eu e o outro não é mais o outro. Deus deixa de ser Deus, tudo que eu sabia deixa de ter significado e torna-se real. No silêncio somos um com a natureza, somos um com aquilo que é impossível. Nada é possível e tudo é possível. Se o misticismo rejeita todos os critérios de clareza e verdade como sendo impossíveis, então tudo é possível. Se nenhuma expressão é legítima, toda expressão torna-se legítima. A crítica da linguagem nos ensina que a maior autoliberação é a liberação da linguagem, e o trabalho da filosofia seria justamente a realização desse projeto. O ápice da crítica do conhecimento, da filosofia, resultaria em uma crítica da tirania da linguagem. Entretanto, essa tarefa é impossível, pois o silêncio não é suficiente. A crítica da linguagem só é possível através da linguagem. Nós vivemos da palavra, de seu uso, sendo ela fundamental para nossa comunicação, nossa sobrevivência. É impossível pararmos de usar a linguagem. Por conta disso, o místico é sempre uma figura dividida. Ele está em silêncio, mas quer comunicar esse silêncio, sempre tentando dar forma aos limites de seu mundo, sabendo que eles são impossíveis de serem comunicados. Em consequência disso, Malfner conclui que é impossível escaparmos da prisão da linguagem, sendo a única coisa que nos resta o riso. Um riso de escárnio, um grito de protesto contra a prisão da linguagem, contra o absurdo de nossa condição.